ABC Portugal 92.3 FM. Ora bem, o professor Carlos André nasceu exatamente no dia 2 de janeiro, há uma semana, teve o seu aniversário. Nasceu não em Orem, mas em Leiria, é natural de Leiria, de Monte Real, de Terra das Termas, não é? Mas a verdade é que pouca gente sabe disso. Eu acho que a maioria das pessoas pensa que é um ariense. Não, lá em Leiria sabem disso. Quer dizer... Eu tenho duas pátrias, de modo que num lado e no outro imaginam que eu só sou de lá. Sou oriense com muito gosto, adotei Orem, vai fazer 50 anos daqui a uns meses. Então vamos ter festa. Não sei, mas Temos vai que fazer ter, 50 porque anos. eu sei que adotou Orem pelo casamento. Foi. Portanto, vai fazer 50 anos que adotei Orem como terra, nunca mais deixei, mas também não perdi. Nunca perdeu o contacto nunca perdi com Leiria. Contacto com a minha terra, com Monte Real, com Leiria, tenho lá casa. Durante muitos vai anos frequentemente? Vou. Vai? Vou, às vezes de semana, às vezes ao fim de semana, mas vou com muita frequência. Professor Carlos André, nós convidámos-lo para estar connosco aqui para já, porque é sempre um gosto conversar consigo e partilhar connosco as suas experiências. Para nós é uma honra muito grande. Mas recentemente apresentou mais um livro. Para além disso, temos um outro assunto para falar, que é a doação das suas obras. E também porque este mês de janeiro, na Biblioteca Municipal de Orem, o Fora da Estante é exatamente do Carlos André. Portanto, quem está fora da estante no mês de janeiro é o autor Carlos André. Portanto, são mais do que motivos para nós conversarmos. Mas vamos começar por falar sobre este livro, o último, A Arte de Amar, de Ovídio, que é uma tradução. É uma tradução, é uma das coisas que eu faço com gosto na vida. Com gosto, pronto. Olha, eu queria que começasse exatamente por aí. Porquê a tradução? Porque não é a primeira. O que é que lhe desperta este trabalho? Sabe que a tradução é sempre um fascínio. É preciso ter em conta que traduzir é ir ao encontro daquilo que alguém escreveu. Eu só faço tradução literária. E normalmente só traduzo poesia. Já traduzi prosa, não é que não goste, mas gosto muito de traduzir poesia. É ir ao encontro daquilo que alguém escreveu. Mas isso é também uma responsabilidade muito grande, não é? E é uma impossibilidade prática maior. mas de facto é o que eu gosto de fazer. Tem a ver com o facto de eu também escrever poesia, provavelmente, mas tem a ver com o fascínio que existe por esta tarefa, que é pegar num texto. Se é um poema, estamos a falar de uma obra de arte, é preciso ter em conta que a literatura é arte, a arte da palavra, também há a arte da pedra, chamada escultura, há a arte da construção, chamada arquitetura, há muitas artes, há a arte das cores e das tintas, chamada pintura, a arte das formas. A literatura é uma arte, é a arte da palavra. E é uma das artes mais nobres, eventualmente nada fácil. Pegar no que resulta desse trabalho sobre a palavra, feito por um autor, um poeta, no caso, e transportar esse trabalho para outro destinatário que não aquele para quem ele o concebeu. É preciso ter em conta que quem escreve para destinatários mais ou menos imediatos. Imediatos, ou seja, pessoas que são capazes de ler e, portanto, fruir, sentir aquilo que ele produziu. O tradutor pega nisso e transporta-o para outros destinatários. Só há tradução porque há pessoas que não entendem a língua original, o que significa que, desde logo, é transferir aquela peça de arte para outra língua. Se é outra língua, é necessariamente outra cultura. E se é outra cultura e outra língua, provavelmente é outro espaço geográfico. E além de um espaço geográfico, no que me diz respeito, é outro tempo. Porque eu normalmente traduzo textos com 2000 anos, o que significa transferir, é o sentido da palavra traduzir, é transferir aquela peça de arte
desde há 2000 anos, quando foi produzida para leitores de há 2000 anos, em circunstâncias históricas de há 2000 anos, para ela ser compreensível e dar prazer, é esse o efeito da estética, para ser compreensível e para dar prazer a leitores 2000 anos depois, de outro território, outra língua, outra cultura. Este é o meu trabalho, é o meu trabalho neste caso. Faço outros, mas quando traduzo é isto que eu tenho em mente. E isto é verdadeiramente difícil, repare. Não é a mesma coisa do que transferir de há 2000 anos para hoje uma escultura. Claro, transferir uma escultura significa também fazê-la compreender por quem eu olho hoje, porque quem eu olhava há 2000 anos não é quem eu olho hoje. E quem eu olho hoje olha com olhos diferentes, que nascem de outra cultura. Mas no caso da arte da palavra, isto é particularmente mais difícil, porque tudo tem que ser transformado. E é aí que está a dificuldade. A peça de arte é outra, é aquela que está escrita na língua original. O tradutor deve fazer os possíveis porque essa peça de arte continua a ser peça de arte desfeiteada, porque ela está posta noutra língua, para outra cultura, para outras pessoas, outro tempo, outro território, como eu disse. E isto não é possível nunca de fazer na perfeição. Porque, repare, Paula, pense bem, um poema não são só palavras no sentido de significado. Um poema são palavras que têm som, por exemplo, que têm uma musicalidade própria, que têm um sentido próprio da forma como se apresentam no texto, têm um ritmo próprio. Isto só é possível na língua em que o poema é escrito. Quando transfere, há uma parte considerável disto que se perde. Também se perde outra coisa, que é o mistério que está por detrás das palavras e ao qual eu não consigo chegar. A Paula também não consegue, talvez diga que eu consigo chegar melhor. Sim, eu estudei aquela cultura, eu fiz formação superior, fiz mestrado, fiz doutoramento, foi o que eu fiz nessa cultura. Posso saber muito da cultura de Roma no século I a.C., mas não chego lá. Mas não sabe. Não sei, porque a máquina do tempo inventada pelo Zemeckis é uma fantasia. E, portanto, se eu tivesse a máquina do tempo, talvez conseguisse lá chegar. Eu precisaria de estar lá para perceber como é que nasceram aqueles poemas. E isso nunca saberemos. A grande dificuldade começa por ser essa. Eu não sei. E então faço um esforço enorme no sentido de ser fiel a quem escreveu aquele texto, mas ao mesmo tempo ser leal para quem está à espera da minha tradução. Para quem lê. E isto é uma impossibilidade prática. Dito de uma forma muito simples, eu, quando traduzo, procuro fazer a melhor tradução possível, ou seja, procuro a perfeição. Tenho consciência de que a perfeição na tradução é inatingível, o que significa que está aí o fascínio, fazer cada vez melhor, sem conseguir, mas ao mesmo tempo também está aí a frustração. Mas eu acho que a frustração é a fonte do fascínio. Professor, perde-se a transferir, na transferência perde-se, mas também se ganha. De outra forma, muitas pessoas, assim como eu, não conseguiríamos nunca nem ler, nem entender. Claro, Portanto, e é por isso que nós temos, o tradutor literário tem que fazer o esforço para que a Paula, que está na outra ponta da linha, para que a Paula seja capaz de entender, mas de tirar prazer daquilo que entende. E para isso, o texto que eu produzo também tem que ter arte. Também tem que ter carga emotiva, tem que ter carga estética, tem que ter som, tem que ter sentido. Eu tenho que ser capaz de lhe dar um pouco daquilo que ele perdeu na viagem. E ao tentar fazer isso, eu sinto que estou a fazer uma coisa que não devia, que estou a criar também. Não devia porquê? Porque afinal o livro tem Arte de Amar, Ovídio é o autor, Ovídio é o autor, mas em boa verdade Ovídio não escreveu esse livro. Escreveu outro, portanto, significa que eu mexi muito no texto, na tradução.
E agora eu pergunto, qual é o direito que eu tenho de mexer num texto que não é meu? E dizer que ele continua a pertencer a quem o escreveu? Está a ver que a tradução literária tem esta complexidade que nunca se conseguirá resolver. É muito complexa. Nunca se conseguirá resolver. Professor Carlos André, isto é uma tradução, mas também cria muito. Sim. O que o fascina mais? As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas por isso é que eu estou sempre a mexer na tradução. Esta mesma tradução, ou melhor, a tradução da Arte de Amar já foi publicada em 2006, por mim. O que acontece é que, entretanto, a editora publicou em 2006 e foi um sucesso naquela altura. Vendeu muito, conheceu 4 ou 5 edições, e, portanto, e foi editado também no Brasil. Esta tradução da Arte de Amar teve razoável sucesso no tempo em que saiu. Entretanto, a editora fechou, ou seja, morreu, como acontece às pessoas, os livros cotovia, e recentemente mudei para a Quetzal, com muito gosto meu, com grande prazer meu. E quando comecei a falar com a Quetzal sobre os livros a reeditar, o diretor da Quetzal, que é muito conhecido, é o escritor Francisco José Viegas, o Francisco José Viegas sugeriu uma Arte de Amar. Eu comecei a fazer isso, que tem 2 trabalhos, um é a fixação do texto latino, porque esta edição tem o texto latino, a outra não tinha, e comecei a reler a minha tradução. E comecei a modificá-la. A modificá-la ainda. Ou seja, esta tradução que está aqui não é a tradução que saiu em 2006. Eu não posso dizer que não há nenhum verso que não tenha sido alterado, mas digo-lhe que são muitos e muitos e muitos e muitos os versos onde eu alterei. Alterei porquê? Porque o meu sentido estético hoje já não se sente bem com aquela tradução. E, portanto, tive que fazer outra. Eu nunca fico satisfeito com a tradução que faço. Se eu lhe pegar daqui a um mês, já não tenho a certeza daquilo estar bem. Agora, pegar-lhe, como aconteceu aí 17 anos depois, obviamente que eu não me senti bem, e, portanto, alterei profundamente. O que é que, portanto, as duas lhe dão muito prazer de fazer? Prazer. Eu acho que estou a criar. Talvez por isso aconteça o facto de que, como se sabe, eu também escrevo poesia, tenho 3 livros publicados, mas quando estou vou dizer um vulgarismo, quando estou em maré de tradução, normalmente não produzo. Não escrevo poesia, porque estou fixado na tradução. Estou fixado naquilo que estou a fazer. O meu poema é aquele. Este é o seu poema. É. Agora eu pergunto, porquê, quando fez a tradução, porquê o Ovídio e porquê a Arte de Amar? Porquê o Ovídio? Isso tem uma história. Acho que nunca contei. Então diga-me. Acho que nunca contei. Então diga-me. Eu fiz o meu doutoramento, tenho que recuar há muitos anos, à minha pré-história quase. Quando eu preparei o meu doutoramento, que defendi em 1990, e portanto já lá vão 30 e tal anos, quando eu preparei o meu doutoramento, optei por um tema que já me vinha a agradar desde o mestrado, que era o tema do exílio. Eu, no fim da licenciatura, conheci um autor português do século XVI, chamado Diogo Pires, que era um judeu que fugiu de Portugal, fugiu à Inquisição, como fugiram todos os judeus nessa altura, era um cristão novo, fugiu à Inquisição, e acabou os dias dele em Ragusa, cidade de que hoje não se fala, é a atual Dubrovnik, na Croácia, portanto ali nas costas da Dalmácia. Foi lá, viveu lá dezenas de anos, terminou a sua vida lá, desterrado, nunca mais voltou a Portugal, nasceu em Évora, nunca mais voltou a Évora. Évora recuperou, tem uma rua com o nome dele, que foi inaugurada por mim, o então presidente da Câmara de Évora, já há muitos anos, me convidou para ir descerrar a placa da rua Diogo Pires, mas viveu lá muitos anos. Eu entusiasmei-me com aquele poeta, com a poesia dele e com a saudade que ele tinha do seu país. Ele é para a literatura uma espécie do Santo António na religião, porque os croatas consideram-no um poeta croata. As histórias da literatura croata,
têm o nome do Diogo Pires, que é português. Que é português. Que é português, mas tem o nome de Diogo Pires. Não escreveu nunca nada em português, só escreveu em latim. Entusiasmei-me com ele, gostei e interessei-me muito por aquele sentimento do exílio na poesia. É aqui que a história começa. Depois, quando foi para preparar o doutoramento, eu decidi, o meu orientador queria que eu continuasse a trabalhar com esse poeta, eu não gosto disso, não gosto desse tipo de teses, e portanto abalancei-me a estudar o tema do exílio, o tema da ausência, sobretudo na poesia nova e latina portuguesa do século XVI. Houve muitos poetas desterrados, muitos poetas que viveram fora, a começar pelo nosso grande Camões, que viveu parte da sua vida fora de Portugal. E, portanto, estudei o tema, a minha tese chama-se, aliás, Mal da Ausência, e para estudar esse tema é preciso, qualquer tema, é preciso ir às origens. Quem é que foi o poeta desterrado? Quem é que cantou o exílio na literatura antiga? Foi Ovídio. Ovídio é que cantou o exílio e, portanto, interessei-me pela poesia ovidiana. Ovídio não era muito apreciado, não era estudado na minha licenciatura, nem sequer fazia parte do programa. Interessei-me por Ovídio, pela poesia de exílio e foi só assim. E o Ovídio tem um pequenino capítulo na minha tese de doutoramento como uma das fontes do tema do exílio. Passados uns anos, quando tinha que fazer mais uma prova académica, chamada agregação, uma coisa de que não se fala muito normalmente, quando tive que fazer essa prova, tive que escolher um tema para essa prova e voltei a pensar em Ovídio e pensei assim, mas não vou continuar sempre a fazer a mesma coisa, parece que estou sempre a trabalhar parece que não sei fazer outra coisa senão falar de exílio. E resolvi, já que tinha trabalhado com Ovídio, agarrar-me ao tema do amor. E apresentei um trabalho que depois deu um livro, aliás, premiado, Os Caminhos do Amor em Roma, e que trata a questão do amor na poesia latina. Mas esse é da sua autoria? Esse é da minha autoria, sim. Que trata a questão do amor na poesia latina. Por esse tempo, ao trabalhar as questões do amor, resolvi pôr mãos à obra e traduzir a arte de amar do Ovídio. Foi aí que eu comecei. Portanto, traduzia a arte de amar, depois traduzia os amores, e ao traduzir a arte de amar e os amores do Ovídio, depois resolvi traduzir a poesia de amor latina do século I a.C. e traduzi muito, traduzia os amores, a arte de amar, os remédios contra o amor, depois traduzi Tibulo. Achei que aquilo era um tipo de poesia interessante, e andei aí durante uns anos até traduzir a Eneida, que saiu há algum tempo atrás. Pois, que também... Que já falámos aqui. Que já falámos também aqui. Então, mas a arte de amar, portanto, Ovídio, a arte de amar, o que é que nós encontramos na arte de amar? É uma técnica de como amar? É exatamente isso. Porque aquilo que eu queria perguntar é assim, amar tem técnica? Ou seja, podemos aprender? Na ótica ovidiana, sim. É preciso dizer que arte, em latim, a tradução arte é da palavra latina ars, e portanto é a mesma. Arte é a mesma palavra que tekne em grego, o que significa que quando nós pensamos em arte, pensamos numa coisa estética, mas arte significa uma coisa técnica. Tal como tekne é uma coisa técnica. No caso das línguas ocidentais, a palavra arte evoluiu com o sentido, com o sentido mais, o seu lado mais estético da palavra, mas a verdade é que na sua origem a palavra tem esse lado técnico. Comecemos por aí. Portanto, arte de amar, porquê? Porque o poeta resolve ser professor, ser pedagogo nas artes do amor. E o livro é isso. Está dividido em 3 partes. A primeira está dividida em 3 partes, que na organização de livros em Roma na Antiguidade, era livros. Portanto, o primeiro livro fala da sedução, das artes da sedução, ensina a seduzir. O segundo livro ensina a conservar o amor. Um e outro são dirigidos aos homens, e o terceiro livro é dirigido às mulheres, ensina ambas as coisas, ensina às mulheres as artes da sedução, as artes da conquista, portanto, e as artes da concretização do amor. Tudo isto obedece a artes. Como é que isto se faz? É isso que veio explicado.
os leitores podem achar uma das coisas deliciosas no livro. O livro tem coisas surpreendentes, tem paradoxos, tem coisas que nos arrepiam e tem coisas deliciosas. Vamos começar pelas deliciosas, talvez. Olha, antes eu vou-lhe perguntar, isto é um livro onde encontramos sensualidade, Sim. erotismo, Sim. mas não pornografia, porque Não na pornografia. apresentação disse que pornografia não estava. Porquê? Porque o Ovídio era um poeta de salão. O Ovídio frequentava os salões em Roma, os banquetes de funções, seria um cantor da moda. Portanto, E frequentava havia os... muita sedução nesses ambientes. Sim, mas nos salões pode haver erotismo, pode haver muita sensualidade, mas grosseria não fica bem. Pode-se sugerir, mas não se pode dizer. E é uma das dificuldades na tradução, é ter o cuidado de não passar essa fronteira. E não foi passada essa fronteira Não. no Há livro. colegas meus que parece que fazem gala, no caso da tradução da poesia erótica latina, e usar palavrões. Eu não uso. Não uso por duas razões. A primeira, porque me parece errado. Eu não preciso usar um palavrão para mostrar que sou adulto. Não tenho essa necessidade. Não é isso. Até, há outra razão, eu não digo palavrões normalmente. As pessoas que convivem comigo sabem que eu não digo, mas tenho uma arte imensa para os sugerir. Em todas as minhas conversas, quando eu estou entre amigos, as pessoas riem-se porque eu tenho arte para os sugerir. Sugiro, mas nunca digo. Nunca digo nada. Posso dizer piadas que estão carregadas de erotismo, que apontam, mas não dizem. E isso é uma arte também. Ovídio, portanto, era um poeta de salão, não tem grosserias no seu texto. O que ensina é como é que se faz, como é que se alcança o erotismo, como é que se seduz, ensina as técnicas. E é aí que está a parte deliciosa do livro, que é aquela que nos mostra que ao fim de 2000 anos nós não inventámos quase nada. Já estava tudo Já inventado. está tudo ali. Na Antiguidade já faziam tudo tal e qual como se faz hoje. As artes do engano, as artes da traição, as artes da sedução, tudo hoje é como era há 2000 anos. Portanto, nesse particular não evoluímos muito. Não aprendemos nada. Não aprendemos e não inventámos. Exatamente, não inventámos. Olha, não vou-lhe dar um inventámos. exemplo, Paula. Por exemplo, quando ele diz ao homem, bom, se tens uma em mente, vai ao circo, aos espetáculos de circo, e procura sentar-te ao lado dela. Mas vê se consegues ter aqueles lugares que são mais apertados, não é os que são mais afastados. Percebe-se perfeitamente o que é que quer dizer com lugares apertados. Depois pergunta-lhe se ela por acaso sabe quem é o gladiador que vai combater a seguir. Uma conversa, como nós dizemos, de chacha. É como perguntar, está um sol bonito. É uma forma de meter conversa. A forma de meter conversa não tem graça nenhuma, é exatamente a mesma que acontece hoje. E depois pega-lhe na ponta da túnica e sacode-lhe os grãozinhos de poeira que ela tem, porque o chão era de poeira. Se não houver grão de poeira, sacode na mesma a poeira que não existe. Isto tem graça, é delicioso, mas no fundo são técnicas que ainda hoje existem. As formas de seduzir são sensivelmente as mesmas, sem grandes distinções, que havia naquele tempo. E isso não deixa, como eu digo, não deixa de ser delicioso. Se fosse aqui contar as formas todas, íamos desfiar até ao fim. São horas de formas. Fala de roupas, fala de cosmética. Não se surpreenda. Há cosmética. Sim. Há cosmética, há ungüentos, há óleos, há cremes, há cores. Não eram produzidas em Roma, vinham normalmente do norte da África, mas ou vinham do Oriente, mas há cosmética. Aliás, o Ovídio tem um livrinho, escreveu um livrinho, mas não o traduzo porque só temos 100 versos. Portanto, o que temos é tão pouco que não se justifica estar a traduzir. O mais importante, porventura, perdeu-se. Mas é um livrinho cujo título em português diz Tratamentos para a Beleza da Mulher. É um livro sobre no fundo, é um tratado de cosmética.
Provavelmente também tratará de roupa, porque ele na arte de amar também trata de roupa, qual é a roupa mais adequada, mais adequada para as gordas, para as magras, para as altas, para as espadaúdas, tudo isso lá está, as pernas magras, como é que fazem, tudo isso vem lá ensinar. E deixe-me dizer-lhe que os conceitos não se afastam muito dos conceitos de hoje. Dos nossos dias. E até neste, por exemplo, se me perguntar, mas então são 2 livros para os homens, cosmética ensina aos homens, zero. Os homens não têm cosmética. Os homens não têm, como dizemos hoje, que se produzir. Só têm que ser asseados e limpos. Não ter pelos a sair do nariz, é feio. Curiosamente, podia ser um conceito que não existisse na antiguidade. Mas já havia. Já havia. Portanto, não deve ter os pelos a sair do nariz, que dá um aspecto horrível. Não devem ter as unhas sujas. Não devem ter os sapatos sujos. Mas não devem produzir-se. Não devem ter coisas feias, mas não se arranjem. Não cabe ao homem arranjar-se. Isso é à mulher. E temos os 3 livros. Temos o primeiro, A Arte de Amar. Depois, o outro fala em conservar o amor. E aí o que é que nós encontramos? Encontramos as técnicas, depois de alcançada a sedução, começa o trabalho. Há técnicas muito curiosas, a submissão do homem, o homem fingir. Aliás, há uma característica, na arte de amar ovidiana, a regra de ouro é o fingimento. É o que mais prevalece, é o fingimento. Deve fingir ele e deve fingir ela. Aliás, até na cama. No leito, no ato, o amor ovidiano é prazer. É preciso dizer isto. O amor ovidiano é prazer. Só existe para dar prazer. Sim. O casamento não entra neste jogo. O casamento não faz parte. O casamento é outra coisa. O casamento é um contrato entre 2 partes. Normalmente a mulher não é parte do contrato. A mulher é o objeto do contrato. O contrato é entre ele e os pais dela, ou os pais dele e os pais dela, nunca é com ela, porque ela não é titular de si. Na Roma Antiga era assim. Mas o casamento é outra coisa. O casamento é uma questão de lei, é uma questão de direito. Aqui, as leis do amor são outras. As leis do amor são as leis do prazer. Não têm nada a ver com relação conjugal. Isso não entra neste livro. E nesse particular, há, tanto no livro 2º, dirigido aos homens, como no livro 3º, dirigido às mulheres, ambos os livros terminam na consumação final do prazer. O que é a consumação final do prazer? É o prazer físico, é a união sexual. É aí que conduz. E aí é curioso como ele ensina a arte do suspiro, ensina a arte do olhar, ensina a arte do toque. Mas isto é dito com muita sabedoria, está carregado de erotismo, mas não está lá nada que não se possa ouvir sentado à mesa. Mas sempre com fingimento, ou seja, os suspiros, os olhares, os gestos, tudo isso deve ser a fingir, mas fingir com tanta arte que ela não perceba que tu estás a fingir. E no caso dela diz a mesma coisa, fingir com tanta arte que ele não veja que tu estás a fingir. Ou seja, é uma espécie de pacto entre os 2 parceiros que conduzirá à fruição total do prazer, assente num jogo de que ambos conhecem as regras, no fim de contas. É giro porque não há realmente nada para inventar. Não, normalmente não. Depois há a parte deliciosa que é a arte do engano. Se isto não mete casamento, o casamento não faz parte. Há aqui as artes do engano e da traição. O vídeo ensina neste livro e em outros as artes de trair. O que é curioso é que ensina-as ao homem e ensina-as à mulher. Pronto. Como é que se trai? Como é que se engana? Como é que se engana a vigilância do marido? Como é que se enganam o homem pode perfeitamente ter 2 amantes, 2 namoradas, não há problema. Depois ensina as técnicas. Como é que tu fazes isso? Olha, cuidado. Se deres uma prenda a uma, não des prenda igual à outra. Porque se elas, por acaso, se encontrarem num sítio qualquer, desconfiam. Portanto, não pode ser. E quando marcas encontro com uma num lugar,
na semana seguinte não marques encontro com a outra no mesmo lugar. Porque a primeira pode ter gostado de lá ir e vai lá e apanha-te lá com ela. E, portanto, tudo isto que nos faz rir hoje porque parecem coisas meio infantis, a verdade é que passam na cabeça das pessoas. E aí ela também ensina as artes de trair, como é que havia recados, como é que havia bilhetes. E há coisas deliciosas, como enviar mensagens. Como é que a mulher se encontra com o amante sem o marido perceber? Uma delas, a maneira mais simples, é visitar uma amiga que está doente, não está nada doente, combinaram, ela vai lá, quando ela chega, ela não está lá, e depois o amante vai à casa ter com ela. Vai à casa da amiga ter com ela. Como é que manda mensagens? Há várias maneiras de mandar mensagens, algumas são deliciosas. Não havia papel. Também não havia telemóveis. Pois, eu ia para dizer assim, hoje é muito fácil essa parte. Não, mas podem ser apanhadas as mensagens. Pronto. E ele tinha técnicas para escapar à vigilância. Aquilo eram tabuinhas de cera que eram gravadas. Sim. Uma das técnicas é mandar pelo escravo que metia por baixo do pé, entre o pé e a sandália. Eles não usavam sapatos, os escravos não usavam sapatos, usavam-se uma espécie de havaianas. Mal comparado, era uma espécie de havaianas. É só uma coisa para proteger a sola do pé, entre o pé e a tal sola. Mas mesmo assim podem encontrar, há uma técnica infalível, diz ele, é escrever com leite nas costas do escravo. Aquilo desaparece logo, ninguém vê. Mas quando ele chegar ao destino, o amante sabe, polvilha aquilo com um pó de carvão e aparece tudo. Essa escapou-me na apresentação, não sei se falou. Já não sei. Eu já falo tanto destas coisas, mas eu acho estas coisas muito engraçadas. Acho curioso porque, no fundo, é transformar o amor num objeto de prazer. É apenas isto. O amor deve dar prazer. O amor ovidiano é um instrumento de prazer. E, portanto, é legítimo às pessoas, é na ótica deles, legítimo às pessoas terem a sua vida regulada, mas essas nunca terão acesso verdadeiramente ao amor. A ótica dele. Olha, quer-nos ler um certinho de... Eu não trouxe o meu livro, tinha que me pôr a adivinhar. Há uma parte deliciosa que é aquela da submissão, que eu acho... Esse é o meu. Eu reparei que o seu está todo cheio de fitas. Está todo cheio de fitas e de várias cores, portanto saberá qual é a página, saberá tudo. Mas isso é um desafio para podermos ouvir também um bocadinho dessas histórias. Não, se calhar não é fácil. Não é complicado. Não será fácil, mas já agora para podermos passar para o lado lá, algumas técnicas deste arte de amar e deste seu mais recente trabalho também. Eu peço desculpa às pessoas que não estão a ouvir, mas eu estava com curiosidade de uma das partes que sabe que eu gosto. Vamos lá então. Cede é uma coisa que ensina o homem de alguma forma a submeter-se para que mais facilmente mantenha os favores da amada. Cede à que resiste. Ao cederes, sairás vencedor. Trata apenas de agir como ela determinar. Se ela contestar, contesta. O que ela aprovar, aprova-o. O que afirmar, afirma-o. O que ela negar, deves negá-lo. Se rir, ri também tu. Se chorar, lembra-te de chorar. Seja ela a impor leis ao teu semblante. Depois desenvolve estes preceitos em várias áreas. Por exemplo, tens que perder ao jogo, tens que fazer de propósito para perder. Sim. Não podes ganhar. Portanto, finge, mas faz com que ela ganhe sempre. Tu mesmo segura o seu guarda-sol de varetas abertas. Tu mesmo abre espaço no meio da multidão por onde ela passar. E não hesites em chegar-lhe um tamborete junto do leito arredondado e compra sandálias para os seus pés delicados ou calça-lhas até. Muitas vezes mesmo
Por muito que isso te arrepie, as mãos da tua amada deves aquecê-las no teu colo cheio de frio. E não julgues ser vergonha, ainda que seja vergonha dar-lhe-á prazer, segurar-lhe o espelho com tua mão de homem livre. Eu gosto muito deste passo porque, além de todo o fingimento, além das técnicas da submissão, do encantamento por submissão, há aqui uma nota que passa despercebida a quase todas as pessoas, que é esta nota final: não tenhas vergonha de segurar o espelho com a tua mão de homem livre. Segurar o espelho é trabalho de escravo. Não é trabalho de homem livre, é um trabalho de escravo. E, portanto, isto já significa aceita ser escravo dela. Mas pior, porque quando o homem segura o espelho para ela, o homem desaparece do horizonte de contemplação dela. O que o homem faz é apenas fornecer-lhe a ela a imagem dela e já não a imagem dele. Ou seja, o preceito é: apaga-te por completo para só ela existir. Ela e a imagem dela. Tu não contas. Esta forma de levar ao máximo a submissão é muito interessante. Depois, havia outro passo que eu andava à procura e não encontrei, que é o da lisonja. O da lisonja é muito interessante. Usar as palavras para encantar. Se ela é gorda, diz que ela é cheinha. Se é magra, se é escancelada, diz que é elegante. Se ela for negra, como o pez da Ilíria, diz só que ela é morena. E usa, no fundo a técnica é: usa para retratar os defeitos, usa as palavras agradáveis que lhe fiquem mais perto. E é uma sucessão. E depois finge. Ela canta mal, diz que ela canta bem. Ela não tem jeito nenhum para dançar, é desengonçada a andar, diz que ela caminha com uma elegância fantástica. Tudo isto ainda hoje existe, no fundo. Tudo isto ainda hoje existe. O querer agradar pela palavra ainda hoje existe. Mas mais, Ovídio diz aos homens para serem cultos e às mulheres para serem cultas. Aprender a ler os poetas é um bom caminho para amar. Até neste aspecto. Agora, claro, é preciso dizer, Paula, que isto de que nós temos estado a falar é o lado simpático, agradável, delicioso, prazenteiro do livro. Quem começa a ler A Arte de Amar fica chocado. Porquê? Porque surpreende pelo machismo. Porque quem começa a ler vê o homem é caçador, a mulher é presa. O homem vai à caça ou vai à pesca. É isto que o homem faz. E chega a legitimar alguma violência no processo de sedução. Isto, digamos assim, isto irrita e agride, no meu caso, os meus sentimentos, os seus sentimentos atuais. Os meus. Há homens que, infelizmente, que, como nós sabemos, que ainda hoje se comportam assim. Mas este início é assim. Mas depois, quando nós vamos ver a evolução do livro, percebemos que não é assim que se passa. Percebemos que não é assim que se passa. Ou seja, o livro começa assim porque Roma era assim. As mulheres não... Eu há bocado disse isso. As mulheres não tinham existência em Roma. Nem sequer tinham nome. Cecília era a filha de Cecílio. Lúcia é a filha de Lúcio. Márcia é a filha de Márcio, de Marco. E, portanto, os nomes femininos... As mulheres não têm nome, só têm o nome do pai no feminino, é só isso que têm. E, portanto, e não têm identidade própria, e não entram no contrato de amor, são objeto de contrato, como se fosse uma casa, ou um terreno, ou um objeto. Isto era a Roma deste tempo. No entanto, Ovídio, nestes preceitos, ensina a mulher a amar e reconhece-lhe o direito ao prazer. Reconhece-lhe o direito a não aceitar um homem. Reconhece-lhe o direito a aceitar ou a rejeitar. Reconhece o direito a ter as suas armas no combate amoroso. E há um ponto no final do livro segundo, que é um ponto absolutamente notável, que é, depois volta a repetir-se no final do livro terceiro, ensina a fruir o prazer em simultâneo. No livro segundo, que é dirigido ao homem, diz: não desfraldes velas depressa demais, espera por ela. Não tenhas mais pressa do que ela e que ela também não vá mais depressa do que tu. Não há nada tão bom como terminarem os dois exaustos lado a lado na cama, no fim de consumado o ato.
E depois diz a mesma coisa no livro terceiro à mulher: não vais mais depressa do que ele, espera. Isto, estamos a falar, obviamente, da defesa do orgasmo simultâneo, que é uma coisa que eu não encontro, a que eu não encontro referência em Roma, não é normal. Reconhecer à mulher o direito a ter prazer com o homem é uma coisa que não existe em Roma nesse tempo. E, no entanto, está aqui. E depois, na obra ovidiana, devo dizer, o livro que eu entreguei agora é fantástico nesse aspecto, Os Remédios, é fantástico nesse aspecto, porque coloca a mulher num patamar que não era esperado, não se esperaria que em Roma isso acontecesse. Porque ela não tinha esse, esse lugar. Não quer dizer que não houvesse mulheres de costumes soltos e que fossem e que tivessem poder. Então depois, naquela Roma que as pessoas que nos estão a ouvir conhecem do cinema, aquela Roma desregrada, mas essa Roma é a Roma do século I e II depois de Cristo, não é esta. Nós estamos a falar do século I antes de Cristo, em que isso está a começar, mas ainda não é bem assim. Apesar de tudo, já havia mulheres que tinham grande poder, que se movimentavam com grande poder na Roma de então. Havia um ou outro exemplo, mas não era normal. A mulher era um objeto de prazer para o homem. Não era um ser com existência própria e identidade própria. Portanto, isto é a arte de amar de Ovídio, mas muito, muito atual. E a arte de amar é sempre amar, não é? Ao fim e ao cabo é isso. Estava a falar que já entregou o seu próximo trabalho. Falou em remédios. Será um remédio para as técnicas de amar, depois de tanto amar? É um livro muito complicado, Paulo. É um livro pequenino. É 1/3 deste livro, sensivelmente. Portanto, está a ver que é um livro muito pequenino. Eu traduzi o título como Os Remédios contra o Amor. O título em latim permitia várias traduções. A minha, que me parece, é essa, porque em latim é Remédios do Amor. Os franceses traduzem Remédios para o Amor, utilizando a preposição francesa. Os ingleses têm uma ou outra tradução diferente. Eu escolhi Remédios contra o Amor. Porquê? Porque nós temos medicamentos para a gripe e temos medicamentos contra a gripe. E acho que contra a gripe é mais eficaz. Do ponto de vista da palavra, é mais eficaz. O que ele ensina é homens e mulheres, mas mais especialmente os homens, a protegerem-se dos males de amor. O amor causa sofrimento. Há até os que se matam por amor, ele diz isso. Há quem se mate por amor, há quem passa a vida a padecer por amor. Portanto, escreveu um livro, no fundo, nesta ótica. Eu ensinei a amar, mas sei que isso às vezes dá mau resultado. E, portanto, agora vou ensinar a curarem-se. Esta é a lógica. Se depois for ler o livro com atenção, vai perceber que as coisas não se passam rigorosamente assim. Ou seja, não é propriamente esse o objetivo, porque o livro o que acaba é por converter, e eu não acredito que seja por acaso, acaba por converter a mulher na senhora do amor, na soberana do amor. Aquilo são conselhos dados ao homem, são, salvo erro, 28 conselhos dados ao homem, que ensinam a proteger-se dos malefícios do amor, mas a proteger-se contra a mulher. Porque a mulher é que tem o poder. Ela é que faz. As teias é ela que as faz. É ela que domina, é ela que manda. Do lado dela está o mal, mas do lado dela está o poder de magoar. E, portanto, o livro, do meu ponto de vista, o livro é uma entronização da mulher. Aliás, depois de uma leitura muito atenta, dou apenas uma comparação. O homem amante, a padecer de males de amor, é como uma mãe inconsolável. Ou seja, o homem não é comparado a um homem, é comparado a uma mulher. Aquele lado da emoção feminina vai para ele. E numa matilha, o homem é um cachorro e a mulher é o javali. E portanto, as coisas... Tudo está ao contrário. O lado da força está do lado dela, o lado da fragilidade está do lado dele. E é por isso que precisa de remédio. É porque é frágil. Pronto, mas isso é uma coisa que não sei, virá lá para a Páscoa. Era isso que eu ia perguntar, para a Páscoa. Virá lá para a Páscoa. Este veio para o Natal?
Pois, o outro não vem sei, para a Páscoa. Neste tipo de vida nós não dependemos de nós, portanto eu tenho um acordo, eu tinha-me comprometido a entregar no início de janeiro o original à editora. Agora A sua as parte pessoas não cumpriu, sabem, agora. as pessoas não sabem o trabalho depois que isto dá, porque agora a editora tem um revisor de texto, tem um revisor de texto que faz a revisão e faz a paginação. Ou melhor, tem um paginador, são duas pessoas diferentes. Tem alguém que vai fazer a paginação e tem uma pessoa que faz a revisão do meu texto. E as pessoas podem perguntar-se, mas se não é professor, não sabe as coisas todas da língua? Não. Não, no melhor pano cai a nódoa. Nós distraímos ali. De repente, Tem que ser sempre uma pessoa. De repente o revisor diz-me assim, professor, era mesmo esta palavra que queria lá pôr? E já reparou que pôs esta palavra e passado um bocadinho à frente a usá-la outra vez, quer mesmo repetir, porque repetir uma palavra normalmente não é bonito. Às vezes eu quero, às vezes não quero. Olha, e há ali uma coisa, acho que escreveu errado. Ou passou-lhe, e portanto o revisor faz esse trabalho todo e o revisor... Em conjunto com o autor também, não é? Ele Depois... faz e faz-me propostas que eu aceito ou não aceito. Ou não aceita. E em relação às capas dos livros? As capas, no caso da Quetzal, acho que nem todas as editoras são assim, no caso da Quetzal são acordadas comigo. Ou seja, eles pedem-me uma sugestão, já Sim. estou a pensar numa sugestão para a capa do outro, eles pedem-me uma sugestão, eu dou uma sugestão, neste caso a capa adotada não foi a minha sugestão, mas partiu da minha sugestão. Ou seja, eu já tinha a ideia de Amor e Psique, que é um mito da antiguidade, a lenda de Amor e Psique, mas eu tinha em escultura, uma fotografia aliás feita por mim em Roma, mas não dava para uma capa, porque a capa aqui tem que ser desdobrável, portanto tem que ser sobre o comprido. E teria que ser um quadro. Mas eles tiveram a ideia, olha, Amor e Psique é uma boa ideia, e foram à procura de um quadro e sugeriram-me este quadro. Mas é sempre assim que acontece. É sempre. Vamos falando um com o outro e depois chegaremos a uma conclusão. Então vamos ter agora o próximo livro, e com o próximo quantos é que somamos? Bem, 31, uma coisa qualquer assim, 30, 31, mais ou menos, não sei. Às vezes é difícil porque eu não considero na lista dos meus livros os livros que só têm uma parte minha ou que são coordenados por mim. Mas nós estamos a falar de 30 só da sua autoria? Sim, só de minha autoria são 30. Depois tem muitos outros onde... Sou coordenador, onde ou é sou coordenador, ou sob a sua coordenação. E depois há dezenas de livros com prefácios meus, isso nem sequer considero. Eu, quando estive no Oriente, fui o editor de muitos livros, portanto o meu livro aparece na capa, o meu nome aparece na capa como editor, mas não considero que são livros meus, eu tenho apenas o prefácio, mas fui o responsável pela edição. Só o considero em parte meu, como por exemplo este de que falei quando fiz a apresentação do livro ali na biblioteca, que é o livro sobre Rodrigues Lobo, porque aí eu tive um papel ativo em toda a organização do livro, escolhi as pessoas que iam colaborar nele, tenho um texto de fundo nesse livro e, portanto, aí é diferente. Mas quando eu digo 30 ou 31 livros, estou a referir-me de livros meus, ou então que uma grande parte, uma parte significativa do livro, seja de facto da minha autoria. E o que é que ofereceu à Câmara de Orem e que podemos encontrar na biblioteca? São só os seus ou os que têm também a sua coordenação? Tudo o que eu consegui reunir. Sim. E também uma outra coisa que não estamos a falar, que são os pequenos trabalhos, aquilo que se chamam separatas. Quando nós publicamos um capítulo de um livro, só um capítulo, ou um artigo numa revista científica, pode ser um artigo de 20 ou 30 páginas, até pode ser só de 15, pronto, os artigos nas revistas científicas têm alguma extensão, vão normalmente 15, 20, 25, 30, às vezes descuido-me e vou além disso, eles normalmente impõem-se um limite. Antigamente, hoje já não se faz isso, até porque muitas das revistas científicas hoje só existem online, nem sequer existem em papel. Mas antigamente fazia-se uma coisa que era a separata, ou seja, o meu artigo sai na revista, mas depois eles fazem uma edição, fazem 10 ou 15 ou 30 exemplares só com aquele meu texto, que é um caderninho, é um opúsculo. Também ofereci isso à biblioteca. Mas já que me fala no assunto, eu gostava de explicar porque é que fiz isso. Era o que eu lhe ia perguntar. Eu vivo nesta cidade, antes dela ser cidade. Eu vim para aqui há 50 anos
E aconteceram duas coisas. Primeiro, eu gostar de cá viver. Sinto-me bem. Fiz vida social e fiz vida política aqui, fui candidato à Câmara, não fui cabeça de lista nunca, mas fui, acho que mais do que uma vez, fui candidato à Câmara, encabecei listas para a Assembleia Municipal e fui membro da Assembleia Municipal e presidia um órgão que já não existe, que era o Conselho Municipal. Fui vários anos presidente do Conselho Municipal, porque era representante das instituições, das coletividades, das associações. Eu fui escolhido pela banda para fazer parte do Conselho Municipal e os membros do Conselho Municipal elegeram-me presidente. E durante esse tempo todo, eu sempre me considerei estimado nesta terra, tenho que dizer isso. Sempre me considerei estimado. Há de haver uma outra pessoa que não gosta de mim, mas na generalidade as pessoas estimam-me. Claro que Orem não é Lisboa, Orem não é Coimbra, Orem é uma cidadezinha muito pequenina e eu sinto-me muito bem aqui. Talvez as pessoas não saibam, eu nunca vivi, desde há 50 anos, nunca vivi fora de Orem, a não ser aqueles 6 anos que vivi na China. Na China. Mas eu sempre disse, a minha residência era Orem e vivi cá sempre. Imagino que mesmo os 7 anos de diretor de faculdade, eu ia todos os dias a Coimbra e vinha, mas... A sua residência eu fazia por Orem? E era cá que eu dormia. Eu vinha todos os dias a casa. A não ser que tivesse coisas à noite e dormia num hotel. Mas nunca tive casa em Coimbra, como quando fui governador em Leiria, nunca tive casa em Leiria. A minha casa em Leiria, a casa que eu tenho, o Conselho de Leiria, vem depois disso, foi mais tarde. Comprei-a bastante mais tarde. E, portanto, sempre gostei de estar aqui, sinto-me muito bem e gosto de ver como as pessoas me estimam. Sinto-me estimado e isso faz-me bem. As pessoas sabem quem eu sou e ao fim deste tempo todo, em Leiria acontece mais ou menos o mesmo, mas as pessoas na rua em Leiria não me conhecem, como devem imaginar. E aqui muita gente me conhece. Ao fim deste tempo todo e chegado a este ponto da vida, e quando comecei a olhar para a obra publicada, para o que eu fiz, e eu terminada a minha carreira, eu terminei a minha carreira. Estou aposentado, terminada a minha carreira, fui aqui que decidi fixar a residência mesmo, como sempre fiz. Eu entendi, é justo que a biblioteca desta terra, que foi a minha, onde afinal eu escrevi quase tudo o que escrevi, é justo que tenha as minhas publicações. Não sou um Saramago, não sou nenhum vulto especial, mas escrevi esses tais 30 livros e mais 50 ou 60 ou 70 ou 80 ou 100 pequenos trabalhos, e decidi oferecer isso à Biblioteca Municipal. Foi um gesto meu para, se quiser entender assim, para manifestar a esta terra, que também é a minha gratidão por me ter recebido tão bem. Sim, porque poderia ter feito em Leiria e podia não calhou fazer. Portanto, podiam dizer assim, fez isso em Leiria? Não fiz, não calhou fazer ainda em Leiria. Acho que em Leiria tem muitas coisas minhas na biblioteca, mas aqui em Orem resolvi fazê-lo. E já agora uma outra questão, portanto, quando propôs essa oferta, como é que ela foi recebida do outro lado? Muito bem. Muito bem, não é? Muito bem. Aliás, eu uma vez, já não me lembro quando foi, mas aqui há uns meses, quando tive a ideia, eu já tive a ideia há muito tempo. Aliás, acho que tive a ideia ainda antes de a Paula e o seu filho terem decidido oferecer o Orem, o seu conselho, à biblioteca. E um dia, em conversa, numa cerimónia qualquer, eu não frequento muito a vida pública, como já devem ter reparado, eu não saio muito de casa, mas numa coisa qualquer onde estava, cruzei-me com o Sr. Presidente, que ainda por cima é meu vizinho, e disse-lhe, olha, estou a pensar fazer isto assim. E ele disse, fizer isso para nós é um gosto muito grande e não pode só chegar aqui e entregar. Foi aí que ele me disse, não chega só aqui e entrega, tem que fazer uma cerimoniazinha para oferecer isso, porque nós gostávamos de que isso ficasse assinalado. Acontece que a diretora da biblioteca me disse que há tempos que janeiro de 2024, nesse programa Fora da Estante, que eu iria ser o autor de janeiro, por causa de fazer anos em janeiro. E então eu disse-lhe, então nessa altura vamos juntar tudo. Faz-se a apresentação da Artes Amar, anuncia essa realização e eu entrego as minhas publicações. Mas repito, o que me moveu não é nenhum orgulho, nenhuma vontade. Eu não tenho necessidade nem vontade de me exibir por uma razão. Os meus livros não são para aqui, são
Os meus livros fazem parte do mundo científico, do mundo académico, e é aí que são vistos. Mas eu quis manifestar a minha gratidão a esta terra que me recebeu tão bem. E sinto-me muito bem. Eu mudei muito, transformei-me ao longo da vida, e foi estando aqui que me fui transformando. Hoje já não tenho nada a ver com a vida local, a não ser participar aqui e ali em pequenas coisas, mas não tenho nenhuma É muito requisitado para muitas coisas. Para coisas que tenham muito que ver com esta minha atividade. Eu fujo muito de ter intervenção, mas aí há uma característica, Paula. Eu tenho um princípio. Usei uma expressão que nunca li em ninguém, portanto, enquanto não a ler em ninguém, é verdadeiramente minha. Eu disse várias vezes, eu recuso-me a ser parte da geração rolha. A geração rolha é a geração que tapa a garrafa e não deixa de dentro sair. Eu não quero ser geração rolha, e portanto eu cheguei-me para o lado, porque se não têm confiado em mim quando eu era um jovem, eu não tinha feito o percurso que eu fiz. Sim, também é verdade. Esta é a verdade. Eu devo ter sido uma das pessoas, não estou a falar de os desportistas, é natural que esses tenham as medalhas todas do Conselho, porque as pessoas ficam muito orgulhosas deles, mas eu tinha 40 anos quando a Câmara Municipal de Orem me deu a medalha de ouro do município, e ao meu lado só estavam pessoas com mais 20 ou 30 anos do que eu. Recordo-me que recebi a medalha de ouro ao lado do Dr. Silva Lopes, com quem me dava bem, mas o Dr. Silva Lopes tinha sido governador do Banco de Portugal. Eu não tinha sido nada quando me deram a medalha de ouro de Orem. E quando tive um papel político em Leiria, eu tinha 43 anos, era o mais novo do país. Governador. Era o mais novo do país, tinha 43 anos. Se não têm confiado em mim quando eu era jovem, eu não tinha feito o percurso que fiz. Tenho um percurso riquíssimo, de que me orgulho, também fiz coisas de que me não orgulho, obviamente. Tenho um percurso de que me orgulho, um percurso rico, mas chegou o momento de dizer, agora é tempo dos outros. Não é o meu tempo. E eu falhei muita vez, bati muita vez com a cabeça na parede. E, portanto, nunca me ouvirão dizer mal de um jovem que bateu com a cabeça na parede. Porque se bateu com a cabeça na parede, é porque tem cabeça e porque a parede está lá. E, portanto, bateu ainda bem, eu também bati. E isso é um percurso de aprendizagem. Eu, quando me pediam para falar de educação, usava muitas vezes uma imagem. O grave problema da educação é que, desculpe se estou agora a estender-me, é que Não. eu, no meu tempo, quando eu era miúdo, tinha um papagaio de papel. E andava a brincar com o papagaio de papel, e ele enrolava-se nos ramos das árvores. E eu trepava acima da nespreira, correndo o risco de cair dela abaixo, e tirava o papagaio de papel. E voltava a brincar com o papagaio de papel. Entretanto, eu cresci e tive um filho, e o meu filho tinha... Claro que isto é uma metáfora, não é? E o meu filho tinha um papagaio de papel. E quando o papagaio de papel do meu filho se prendia no ramo da nespreira, eu trepava acima da nespreira, desenrolava o papagaio de papel e dava-lhe. Este é o problema da educação. É que o pai não deixou o filho subir à árvore para soltar o papagaio de papel. E eu acho que foi assim que eu aprendi. Foi a bater com a cabeça na parede. E, portanto, eles que façam o mesmo, mas eu não quero ser a tal geração rolha. Eu não estou aqui para barrar o caminho de ninguém. Mas fica satisfeito, de ter este mês dedicado à sua bibliografia. Seria fingimento da minha parte, fingimento disparatado, não tenho necessidade nenhuma de o fazer. Seria um fingimento disparatado dizer que não me senti bem. Senti-me bem quando lá fui ver a mesa, fui lá de propósito, fui lá ver, porque tinha-me comprometido com a doutora Carmen Zita, por quem tenho muito apreço, também é uma autora oriense, de que eu gosto muito. Tinha-me comprometido com ela a ir lá um dia passar um bocado para assinar os livros todos, porque não os tinha assinado. Já fez isso? Já fiz isso. Fui lá assinar os livros todos, ela dizia-me, era bonito ter os livros assinados. Eu acho muito bem, portanto fui lá e assinei os livros todos, fiz uma dedicatória em muitos deles, dedicatórias personalizadas, não sei fazer dedicatórias vazias, fiz dedicatórias personalizadas em muitos deles porque me pareceu, faz parte dessa tal gratidão. E é um gesto muito bonito. Faz parte dessa gratidão, é o que eu digo, eu fui acolhido nesta terra como um filho dela e sinto-me bem.
Sinto-me muito bem aqui. E, portanto, e nasceram cá os filhos, quer dizer, em boa verdade, nenhum deles nasceu cá, porque é como se nascesse, porque foram nascer a Leiria. Com certeza. Era assim, era a clínica, era em Leiria. Mas os meus filhos são orienses e os meus netos continuam a vir cá e o meu sogro era uma pessoa estimadíssima em Orã e é aqui a minha família. A minha família está cá, portanto, sou bem, sou um oriense, sinto-me muito bem. Já não entro em discussões, não quero entrar nas questões que são agora para outros, mas isso, eu tenho 71 anos de idade e, portanto... Tem 71 anos? Tenho 71 anos de idade, portanto, não é uma idade já... Eu digo, o que é 71 anos de idade? Não é nada. Pensei que era alguma coisa. Não. Olha, falando nos 71 anos, sente falta do mundo académico, que foi sempre também o seu mundo, sente falta? Não. Não sente? Não. Sabe que eu tomei uma atitude, provavelmente foi a atitude mais sensata que eu tomei na minha vida, ou uma das mais sensatas, foi quando em 2013 decidi aceitar um desafio e ir para o Oriente. Eu estava com 60 anos. Esteve aqui e contou-nos essa experiência, lembra-se? Aos 60 anos ninguém imigra. A não ser por necessidade. Não foi por necessidade. Foi porque me fizeram um convite, um desafio. Não foi Portugal que o fez, foi um chinês. Foi o chinês que me fez o convite. Aceitei o desafio e fui para lá. E viver no Oriente, numa terra com outra cultura, com uma dimensão que não tem nada a ver. Conhecer a China, eu conheci a China de leste a leste, de norte a sul, de leste a oeste. E ao encontrar-me com uma cultura nova, num país que tinha uma história de 2 ou 3 mil anos, não tem nada parecido com o nosso, com uma dimensão fantástica, eu percebi que nós não somos nada. E, portanto, essa vaidade do académico morreu em mim quando me cruzei com um destino que calhou ser aquele. A vaidade do académico morreu em mim. Ensinaram-me a ter orgulho de ser professor de Coimbra. Isso morreu. Acabou. Não, eu tenho muito gosto em dizer, e se vir a capa do meu livro, está lá escrito professor aposentado da Universidade de Coimbra, mas também está e da Universidade Politécnica de Macau, porque foi lá que eu terminei a carreira de propósito e sinto-me muito bem. Ainda ontem fui a Coimbra, um amigo meu, colega e amigo e muito conhecido do público, o professor Carlos Fiolhais, o físico, tem um programa em Coimbra chamado Conversas de Almedina. E eu fui o convidado dele ontem no programa Conversas de Almedina. E fui à faculdade. Sinto-me bem. Repare, eu fui eleito sempre com 2/3 dos votos dos meus colegas. 2/3 é uma... Tomaria muitos políticos terem essa votação. Exatamente. Tive sempre 2/3 dos votos dos meus colegas e fui-me embora por vontade própria. Porque se me candidatasse outra vez, provavelmente teria a mesma votação, não sei. E, portanto, não me sinto mal. Quando vou lá, tenho cuidado, a atitude cortês de ir cumprimentar o atual diretor de faculdade, que por acaso foi meu subdiretor há uns anos, mas tenho cuidado de ir cumprimentar, porque acho que é uma atitude de cortesia da minha parte. Não tenho o hábito de ir à sala de professores, onde lá está o meu retrato, na galeria. Ontem nem lá fui. Não me diz nada. Sinto-me bem, mas não tenho saudades. Mas viveu uma experiência em Macau que gostou muito, até a fotografou e depois publicou. Publiquei, não foi? Publiquei um livro de poema, poesia e fotografia. Exatamente. Porque eu gosto muito de fotografia, viajo muito e quando viajo faço, ainda aqui há pouco tempo, fiz uma viagem éramos 4 casais daqui, não interessa quem, fizemos uma viagem por Itália e depois recentemente nos juntámos todos para almoçar e eu fiz filmes das minhas fotografias para eles mostrarem, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, tenho muito gosto nisso. Está muito Divirto-me com fotografias. Muito à arte, não é? É muito ligado à arte. Fica nas memórias. Um dia os meus filhos fazem isso o que quiserem, mas pronto, é como os livros, a biblioteca é enorme, enfim. Eu lá em casa não faço a mínima ideia qual é o tamanho da sua biblioteca, mas é grande, será... É grande e está repartida por aqui e por Montreal, ou seja, tenho uma parte em Montreal, tenho uma parte aqui, são uns milhares de livros, mas faz parte da... Organizados? Sim,
Sim. Sei dizer de cor onde é que estão os livros. É? Sei dizer de cor onde é que estão os livros, porque fui eu que organizei a biblioteca. Às vezes desaparece-me um, pronto, mas isso sou eu que sou distraído. Há sim algum livro em particular que o tenha marcado muito, que tenha marcado a sua vida, o seu percurso, de qualquer forma? Os livros marcam-me conforme as épocas da vida. Eu continuo, desde há muitos anos, que considero a obra-prima da literatura ocidental a Eneida, que eu traduzi. Sim. Considero a obra-prima da literatura ocidental. Mas fui muito marcado na juventude por um autor que ninguém leria hoje com a idade com que eu li. Foi Jean-Paul Sartre, curiosamente. Fui muito marcado na juventude por ele e por Albert Camus. Foram dois autores que eu li muito naquele quando tinha 16 anos, 17 anos. Depois fui lendo, para lhe dizer qual é o livro da minha vida, é muito difícil para mim. É muito difícil. Aqui há tempos uma colega sua, jornalista, que tem, aliás, um blog muito interessante, a Raquel Marinho, tem um blog muito interessante, convidou-me a fazer um programa com ela e para o programa pediu-me para escolher 10 poemas. Para levar 10 poemas e a partir daí termos uma conversa sobre poesia. E eu, a primeira coisa que lhe disse quando lá cheguei é: isso não se faz a ninguém, porque, olha, eu não sei como é que escolhi, porque não sou capaz de escolher 10 poemas. Mas escolheu. Escolhi 10 poemas, que vêm desde a antiguidade até hoje, mas não se faz. Eu não sou capaz de lhe dizer, se me pedir qual é o livro para si, bom, há dois. Um é a Eneida. Para mim, a Eneida é um livro absolutamente fantástico, é a obra-prima da literatura ocidental, e o outro é a Bíblia. A Bíblia é, de facto, um livro onde também está tudo. Independentemente das crenças religiosas de qualquer pessoa. Aliás, ainda hoje continuo a manter o desejo de fazer uma tradução, não da Bíblia, essa fez o Frederico Lourenço, mas da poesia da Bíblia, porque há dois livros da Bíblia que são particularmente belos do ponto de vista poético. Mas eu não traduzo a partir do aramaico, a língua onde foram escritos, nem traduzo do grego, isso fez o meu colega e amigo Frederico Lourenço, mas se o fizer faço a partir da Bíblia em latim, da Vulgata, ou seja, a tradução feita por São Jerónimo. Mas é bem provável que faça isso, porque como eu pessoalmente tenho vindo a fazer também o meu percurso espiritual, porque é muito curioso, não tenho pressa, mas vou fazendo. Vai chegar o tempo de certeza em que eu quero pôr a poética da Bíblia cá fora. Mas enfim, se eu tiver vida e saúde para lá chegar, porque os meus projetos já me tomam anos, só se eu começar a recusar tudo aquilo para que me convidam para me dedicar só a isso. Mas não acredito que eu vá fazer. Sei lá. Não acredito que eu vá fazer. Nós temos agora também um desafio neste 2024, que são os 25 anos do 25 de Abril. Os 50 anos. Quer dizer, estou a pensar no 25 de Abril. Os 50 anos do 25 de Abril é uma data também muito marcante. Vai ter com certeza convites para... Não sei, já tenho. Já tenho. E tenho os 500 anos do Camões. Pois também. Tenho os 500 anos do nascimento de Camões. Não pertenço a nenhuma comissão, mas enfim, eu sou membro da Academia das Ciências de Lisboa e a Academia não se vai alhear disso. O Camões vai fazer um volume especial dedicado ao poeta e os dois organizadores do volume são meus amigos e convidaram-me a colaborar no volume com um trabalho e, portanto, também já tenho esse compromisso. Por conta do Camões tenho coisas. Por conta dos 50 anos, não só dos 50 anos, mas também coincido com os 100 anos do Dr. Mário Soares. Sim. E, portanto, que como sabe, era um grande amigo meu. E, portanto, temos... sei lá como é que vai ser este ano. Portanto, um ano de muito trabalho, isso seguramente. Vai seguramente ser. Mas já o ano passado foi, porque foi o centenário do Eduardo Lourenço, também me deu trabalho, enfim. O professor Carlos André tem uma particularidade, é que não deixa nada esquecido. Portanto, se o desafio é feito agora, é para fazer agora. Portanto, não é para deixar, faço daqui um mês, depois eu faço. É agora, não é? Quando me acontece isso, eu fico destroçado. Aqui há tempos aconteceu. Fui convidado por uma organização que tem que ver com
a nova ordem mundial nascida desta política chinesa, uma faixa, uma rota, que é assim que eles definiram, e é uma organização cultural em Lisboa que me convidou a usar da palavra numa iniciativa deles. Puseram até o meu nome no programa a confirmar, mas nem ainda tinham falado comigo. E eu escrevi a dizer, eles puseram aí o meu nome e não me disseram nada. Desculpa, estávamos para falar consigo, esquecemos, mas ainda vai, queríamos. E eu disse-lhes, deixem-me pensar se tenho tempo. Mas aquilo era a 1 mês e meio de vista, coisa que não se faz normalmente, e esqueci-me. Disse que lhes daria a resposta, mas não dei e esqueci-me. E a semana passada olhei para o e-mail que estava lá pendurado nos pendentes e eu disse, isto já foi. E não fiquei nada satisfeito, escrevi-lhes a pedir imensa desculpa porque aquilo não se faz. Ou seja, o ponto de vista é, se eu quero dizer não, digo não. Mas se eu quero dizer não, digo não. Não posso, já disse que não, recentemente disse que não, porque há coisas que eu já não consigo abarcar. Quero dizer que não, tenho que dizer que não. Mas eu não disse que não. Eu depois digo. Depois passou a data. Eles também tiveram a educação de não me fazer a pergunta mais vezes nenhuma. E eu escrevi, eles já me responderam. Portanto, ficou tudo bem. Mas é convidado muitas vezes para muitas efemérides, aí está. Passei a ser uma flor que se põe na jarra. Não é, e é sempre muito agradável ouvi-lo, seja em que situação for, e já o ouvi em várias, e recentemente teve várias. Ajude-me. Foi não foi os 50 anos do Corus Aureus, mas foi uma coisa do género. 50, foi sim. Os 50 anos do Corus Aureus, exatamente. Tive que fazer a intervenção. De vez em quando aqui em Orem sai-me na rifa uma coisa dessa. E depois a história, a forma como conta a história, a forma como retrata esses 50 anos é sempre muito, muito agradável. Mas sabe que isso tem a ver com uma maneira de ser. Um professor, se assumir como um bom professor, e eu espero ter feito um esforço nesse sentido durante a minha vida toda, um professor deve saber olhar para as pessoas e falar para elas e comunicar. Isso é o que o professor deve saber fazer. Como estou a conversar consigo agora. Deve ser capaz de fazer isto. Dar uma aula deve também ser isto. É um ato de sedução, afinal de contas. E portanto, quando me convidam para falar, eu tento falar de forma a ser compreendido. Não pertenço ao clube daquelas pessoas que fazem de uma apresentação uma coisa muito complicada para toda a gente dizer assim, ele falou muito bem. E o que é que ele disse? Nada, não percebi. Não sei, mas que falou bem. Não, isso não, e há também uma e isso também é uma arte, é conseguir falar e prender a atenção do início ao fim. Isso é também uma... É um esforço que o professor deve fazer. Isso é no também fundo, uma arte. O que a Paula me está a dizer tem a ver com as qualidades do professor. E as qualidades do professor devem ser essas. Eu várias vezes fiz palestras sobre isso. Eu tinha o hábito de dizer, o professor é duas coisas, ambas podem ser boas e podem ser más. O professor é um sedutor e um manipulador. Faz as duas coisas. O professor tem uma coisa terrível, ele é um manipulador. Porque ele, depois de ter os alunos na mão, manipula-os e, portanto, deve ter consciência de que isso pode ser um benefício ou um malefício. E, simultaneamente, é um sedutor. Também tem que saber usar a sedução. Mas o professor é um sedutor. Porque sedutor no sentido de que está a seduzir as pessoas, o seu público, para o interior do seu discurso. Professor Carlos André, nós estávamos aqui o resto da tarde a conversar. Há quanto tempo aqui estamos? Estamos já 1h20. Mas estaríamos aqui muito mais tempo, mas surgiram oportunidades, muitas outras para estar aqui e sempre com assuntos para podermos conversar. Quando quiser. Agradeço-te imenso ter estado aqui comigo neste final da tarde, ou então início da tarde, porque esta nossa conversa repete no início da tarde, domingo, portanto, ou neste final da tarde, ou neste início da tarde. É um prazer sempre escutá-lo. Muito obrigada. Muito obrigado. Ficamos então à espera dos remédios para contra o amor, também agora para a Páscoa. Muito obrigada. E as maiores felicidades para si. Muito obrigado, igualmente para si. Professor Carlos André, o nosso convidado de hoje, neste fim da tarde, ou então, se for domingo, neste início de tarde. Para nós foi um prazer.
ABC Portugal.